Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Na aula de hoje nós vamos conversar sobre os métodos de prescrição da intensidade, para os métodos específicos e também para os métodos complementares. A prescrição é tanto para a intensidade quanto para volume, mas nesta aula nós vamos tratar da intensidade. Falando do volume, a gente vai saber facilmente quantificar os quilômetros ou o tempo da corrida, então eu vou fazer a duração ou a distância ou o número de repetições, mas eu acho interessante conversar um pouco sobre intensidade, porque eu já vou ter uma facilidade maior de causar confusão, porque tem vários métodos e tecnologias para controlar. Então, quando eu falo em métodos de prescrição, eu estou falando em organizar um parâmetro e em cima dele determinar a intensidade. Então, nós temos para a corrida, e vai coincidir muito também com as outras modalidades, formas de eu estabelecer objetivamente um ritmo ou uma intensidade e também métodos subjetivos que vão ser a percepção do esforço, que é bem interessante para se aplicar, e nós vamos ver mais para frente que a combinação desses é a chave. Então, um método direto, absoluto, mais determinante, e outro subjetivo que vai acompanhar e vai fazer a combinação e vai dar autonomia para o atleta. A palavra-chave é autonomia, para ele controlar, porque muitas vezes ele pode estar no ritmo certo, na velocidade certa, mas ele não está se sentindo bem, não está percebendo bem, não está sentindo um desconforto. Então a percepção do esforço vai dar, vai dar o parâmetro para ele determinar se a intensidade está boa ou não. Então, vamos lá. Velocidade aeróbica máxima, baseada em vários testes, mas uma sugestão é teste de 3.000. Então eu pego o ritmo que ele correu os 3.000 e vai ser a velocidade aeróbica máxima. Então eu divido, acho ali por regra de 3 a velocidade para 1 km e vai ser 100% da velocidade. Em cima disso eu vou prescrever 70%, 80% da van, vai ser um parâmetro. Tem sido bastante divulgado, está tendo uma abordagem como uma novidade. É uma novidade, uma organização, mas já vem sendo aplicada há bastante tempo. É interessante, é uma motivação para o atleta, porque ele vai, na verdade, é o pace dele. Então, depois nós vamos ver uma tabela que faz a referência dos 3.000 é 100% da van, aumenta a distância, então vai ter um percentual da van que vai fazer uma relação para compensar esse aumento da distância. Então, eu corri 3.000, não significa que eu vou correr 10 km naquele mesma passada. Tem uma compensação ali que faz esse prognóstico de velocidade. Frequência cardíaca. Frequência cardíaca máxima ou frequência cardíaca de reserva são as duas formas de eu colocar a frequência cardíaca como parâmetro de intensidade. A frequência cardíaca máxima eu tenho que pegar uma equação para aquela modalidade, então se é natação, se é corrida, qual é a modalidade, uma equação da frequência cardíaca máxima para aquela população, também se é homem ou mulher, vai dar uma equação e eu vou ter uma frequência cardíaca máxima. Ou a frequência cardíaca de reserva, que eu vou usar a frequência cardíaca de repouso, vou fazer ali, vou aplicar na fórmula e vou considerar a frequência do indivíduo de repouso, faço a frequência cardíaca máxima e ele faz essa variação. Também é bem interessante porque aumenta mais a individualidade biológica. A frequência cardíaca máxima costuma-se usar a 220 menos a idade, mas a sugestão, procurem uma literatura, procurem equações mais específicas, mais voltadas, então para atletas, para não atletas, tem uma oferta boa aí. 220 menos a idade é meio que comum, não só comum, como pode ser melhor.
Equação específica, como eu falei, para cada população, para cada gênero. E a zona-alvo. A zona-alvo vai ser em cima dessa frequência, eu vou estipular o parâmetro para a prescrição. VO2 máximo, vou usar um teste de campo e fazer uma correlação com a frequência cardíaca. Então, corram a 80% do VO2 máximo, 20%, desculpa, 90% do VO2 máximo. Fica bonito na planilha se eu pegar uma recomendação da literatura para natação, para duatlon, triatlon, sei lá. Pego da prova de resistência. Treino de qualidade é 90% de VO2 máximo. Aí eu prescrevo na minha planilha. Só que na prática, o atleta, o aluno não vai saber comparar o VO2. Nem nós vamos... A gente vai fazer o teste, vai ter o parâmetro, mas eu tenho que relacionar com uma coisa prática. Uma sugestão é fazer a correlação com a frequência cardíaca e transformar numa coisa que ele realmente possa controlar e tenha autonomia. Então, se eu quero prescrever pelo VO2 máximo, eu faço o teste de campo, faço os treinos, prescrevo os treinos baseados no VO2 máximo, mas na hora de apresentar a planilha, eu vejo o VO2 é 80, então a frequência cardíaca é 75%. E aí eu jogo lá. Eu ofereço para ele o que ele pode controlar. Métodos subjetivos, percepção de esforço, então tem a escala de Borg e talk test. O talk test ele é bem interessante porque ele dá autonomia para o indivíduo. Ele permite que faça um teste, basicamente se ele consegue falar confortavelmente, a intensidade está leve. Se ele consegue falar frases curtas e precisa recuperar o fôlego, a tendência é que ele esteja numa intensidade moderada. E se ele está falando palavras bem curtas e tendo que pausar ou quase não falar, ele está numa intensidade forte. Tem uma relação, existem estudos, depois eu vou colocar na referência bibliográfica do curso, mas tem essa relação desse tipo de teste com zonas de intensidade, é bem prático. Acostumem, ensinem ele a perceber, a fazer essa avaliação que vai ser útil na hora de prescrever. Então, 20 minutos, ritmo leve, ele vai saber que é esse parâmetro que ele vai ter que usar. Então, eu estou usando um parâmetro para prescrever o treinamento. 40 minutos moderado, ele sabe que vai ser naquele ritmo. Escala de Borg, então, uma escala determinada que atribui valores para aquele esforço. Então, muito difícil, valor tal. Fácil, valor tal. Então, mesmo princípio do talk test, é percepção de esforço, transforma numa numeração. A velocidade aeróbica, então, vai estar associada ao VO2, eu vou botar um teste, nesse caso é o 3000. Então, eu identifico o 3000, vai ser de 95% a 100% desse ritmo. Depois, jogando para baixo, a velocidade vai ser maior, porque a distância é menor, e se for maior, do teste é 100, e o restante para baixo para cima vai variando. Expressa a potência aeróbica, porque é velocidade e tempo. Fatores determinantes da VAN, fatores cardiovasculares, força específica e obtenção da energia aeróbica. Então, se eu treino especificamente, se eu consigo aplicar os métodos para desenvolvimento da capacidade aeróbica ou da potência aeróbica, eu vou aumentar minha VAN. Se eu treino fora disso, então se eu quero potência e treino exclusivamente distâncias muito longas, eu não vou desenvolver muito a VAN. Eu vou ter uma resistência, mas mais específica. Lembrando, especificidade é resposta, estímulos específicos, respostas específicas. Controle da intensidade. Então, como eu falei aquela hora, o VO2, a correlação direta ou melhor, tem uma correlação direta do VO2 com a frequência cardíaca, porém ela não é linear, não é 1 por 1. Então, considerando 100% do VO2 é igual a 100% da frequência cardíaca. Depois, para baixo, tem uma variação. Então, eu faço um teste
de campo para achar o VO2 máximo e quero prescrever pelo VO2 máximo, eu vou fazer aqui a identificar, então 83, 85% representa 90% da frequência cardíaca. Então, se eu quero um treino que esteja nessa faixa do VO2 máximo, eu prescrevo lá, baseado na correlação, a zona da frequência cardíaca que o aluno vai estar. Então, eu posso estudar tudo, preferir usar o VO2, basear no teste e transformar na frequência cardíaca na hora da prescrição. Ou ao contrário, eu coleto os dados da frequência cardíaca e transformo no VO2. Então, essa correlação é importante, é interessante, mas tem que ser prática e dar autonomia para o indivíduo. Esse aqui é de Dantas, a tabela foi adaptada de Dantas. Controle subjetivo. Então, esse aqui fala do talk test, então é uma publicação em inglês, mas que dá bem um exemplo da aplicação. Pode ser de qualquer forma, mas aqui, de qualquer forma que eu digo, a estrutura de aplicação pode ser na forma verbal ou pode ser através de registro. Então, o aluno termina o treino e registra lá qual foi a percepção dele. Isso é a maneira de aplicação. Mas o talk test, existe uma escala, então, fazendo a relação do talk test, da percepção de esforço, com a frequência cardíaca máxima. Da mesma forma, a percepção de esforço. Então, conversa 2, 3 frases. Então, a percepção é 5 e a frequência cardíaca fica entre 50% e 60%. Com uma frase de cada vez, 60%, 70%. E assim vai até que fique difícil de falar uma palavra por vez, de 90% a 100% da frequência cardíaca. Então, essa aqui é para ilustrar que a frequência cardíaca vai ser respeitada. Então, eu respeito um parâmetro fisiológico, mas através de um método prático, um controle subjetivo da intensidade. Então, eu consigo dar autonomia para o aluno e manter o treino respeitando os parâmetros fisiológicos, e eu faço o treino seguir dentro daquele parâmetro que eu quero. Assim que eu prescrevo a intensidade, eu dou como que ele controla e dou as faixas. Então, talk test é isso e isso, a frequência cardíaca é de tanto a tanto, o ritmo é de tanto a tanto, porque esses são os parâmetros para ele não baixar e não subir da frequência que eu quero, da intensidade. Treino complementar, então eu vou ter flexibilidade, eu vou ter força, eu vou ter técnico. Os parâmetros vão ser velocidade do movimento, então se eu quero mais intensidade eu vou aumentar a velocidade. Se eu quero mais intensidade na flexibilidade, é aumentar a amplitude, então aumentar o arco articular. Se é técnico, se é algum outro movimento, aumenta a dificuldade, eu aumento a intensidade. E a quilagem, né, nos casos mais de treino de força, eu vou aumentar a intensidade do treinamento. Então essas são formas práticas também de manter a prescrição. Então, executa o educativo rápido. Eu estou prescrevendo o treino técnico com um parâmetro, um método de prescrição. Amplitude, tantos segundos na amplitude um pouco maior do que foi na última aula. Estou dando um parâmetro. Eu dou uma progressão do movimento, eu dificulto o movimento, eu estou aumentando a intensidade. E a quilagem é mais prática, mas isso mostra que os treinos complementares também têm que ter um parâmetro fácil, que o atleta saiba controlar e que mantenha o treinamento dentro dos parâmetros. Recomendações. Aqui a gente está usando a corrida como exemplo, mas serve para os outros também, adaptando-se à sua realidade. A recomendação é combinar métodos de prescrição, por exemplo, VAN mais talk test, frequência cardíaca mais o talk test, se o atleta tem o frequencímetro. Ritmo, pace, mais a percepção de esforço, pace mais frequência cardíaca.
Então eu dou um parâmetro mais direto e outro um pouco mais subjetivo ou que dependa muito da variação. Qual é o problema de usar exclusivamente um? Eu acabo perdendo um pouco a flexibilidade. Então, às vezes, eu prescrevo no ritmo da passada, mas naquele dia ele não está muito bem. Então, ele vai sofrer mais do que eu achar que eu penso que o treinamento tem que dar para aquele dia. Então, se eu quero colocar 80, 90% do pace, eu organizo, eu penso num esforço nessa faixa. Só que naquele dia ele está ruim, na verdade ele vai se esforçar 100, cento e poucos por cento para poder manter aquela passada. Se ele estiver com a frequência cardíaca ou a percepção junto, ele vai saber que não, o treino é moderado, esse ritmo é moderado, eu estou sofrendo desse jeito, então ele acaba priorizando o outro método, acaba combinando. Estimular a autonomia e controle pelo atleta. O atleta ele tem que ter essa capacidade, ele pode não ter a preocupação de prescrever ou de identificar, ele vai receber o treino, mas ele tem que saber controlar e até mesmo corrigir a prescrição do treinamento, porque é ele que vai ser quem vai sofrer. Definir o uso aplicativos e aparelhos eletrônicos, controle de distração. Então a tendência hoje é se encher de aparelho, é colocar mais aplicativos, mais ferramentas, jogos sociais, tem essas mídias que acabam servindo também como mídias, que eu compartilho meus resultados. Então, o aplicativo e o aparelho, o frequencímetro, o GPS, é para controle do treinamento. Se for distração, vocês vão perder o parâmetro de controle. Então, tem que definir para o atleta se ele quer usar o GPS para se exibir, vamos falar bem claro, ele aparecer para mostrar, para ostentar, como falam, ou ele quer usar o GPS para controlar e dar qualidade para o treinamento dele. Ele pode compartilhar? Claro que pode, mas se ele tem que manter o treinamento dentro dos parâmetros daquela sessão para poder garantir a segurança dele e a qualidade do treino. E nisso, os aplicativos, então as mídias sociais, enfim, esse universo, o atleta pode estar cheio de aparato para controlar, para medir, para fazer, mas então tem que conversar com o atleta, para que ele quer usar aquilo, se ele vai usar para controlar, ou se vocês vão poder usar as informações e ter confiança naquelas informações, como é que vai ser a coleta, se ele vai usar para manter o parâmetro do treino ou simplesmente para mostrar o que ele fez, o que ele pode fazer e acaba saindo do que vocês prescreveram. Então isso entra nessa parte, saber o objetivo do atleta. Então se pelo perfil do atleta, pela ali a apresentação dele, pelo compromisso, pela disciplina, o atleta mais focado, se ele está mais preocupado no rendimento, ele vai respeitar, claro que ele vai usar essas mídias, mas ele vai entender que ele tem que respeitar e oferecer dados para a intensidade do treinamento, para se controlar o rendimento e também a segurança do treino. Se ele quer mídia, se ele quer mais sociabilizar com o treinamento, então dê um parâmetro que vocês consigam fazer ele controlar e deixem os aplicativos e os aparelhos para ele usar para essas mídias. Mas vocês encontrem uma maneira de prescrever um método e ele dá o feedback para vocês e vocês saberem que ele vai manter o treino naquele parâmetro. Então tem que fazer essa jogada para garantir a segurança do atleta. Concluindo, a prescrição da intensidade tem que estar baseada num parâmetro. Que parâmetro depende do recurso do aluno, do seu recurso material. Isso vai estar baseado lá na fase do diagnóstico. Então eu vou saber que eu vou contar com GPS, eu vou saber que eu vou contar com uma área delimitada, enfim, eu já vou, nessa fase da aplicação, eu já vou ter
os dados preliminares e vou prescrever o treinamento em cima daquilo que eu tenho disponível. Combinação de métodos de prescrição da intensidade é uma boa saída para garantir, para melhorar a eficiência e a segurança do treinamento. E a palavra-chave para a prescrição, para o controle do treinamento da intensidade para se manter é autonomia. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.